Meu nome é Helena, tenho 42 anos e sou professora de economia. Durante 15 anos, compartilhei minha vida com Alex, o homem que eu pensava conhecer por completo. Nós éramos inseparáveis, ou pelo menos eu acreditava que éramos. Nossa vida juntos parecia sólida, construída sobre confiança e companheirismo, ou ao menos, era isso que eu queria acreditar. Porém, há 2 anos, algo mudou de maneira tão sutil e devastadora que só fui perceber quando era tarde demais. Tudo começou com um som. Um simples aviso do celular de Alex, enquanto ele se banhava, alheio ao que estava prestes a acontecer. Eu sempre tentei dar o benefício da dúvida, acreditando nas explicações que ele me dava. Afinal, eram todos sinais que eu tentava ignorar, pensando que ele estava apenas sobrecarregado de trabalho. Mas, naquele momento, a verdade começou a se revelar diante dos meus olhos, e eu não pude mais fechar os olhos para o que estava ali, bem na minha frente. O celular de Alex estava escuro, mas o nome na tela, Laura, fez meu coração gelar. A mensagem era clara. Reserva confirmada no área para sexta-feira às 20. Você vai adorar a cabine privada. O área, aquele restaurante que sempre prometemos ir, mas que, por algum motivo, nunca acontecia. Um lugar de celebração e promessas que agora estava sendo reservado para outro alguém. E, naquele instante, a ficha caiu. A verdade estava diante de mim, fria e implacável. Eu sabia que não deveria ter desbloqueado o celular dele, mas algo dentro de mim, um impulso incontrolável, me fez ceder. Minha razão gritava para que eu parasse, mas foi mais forte do que eu. Algo dentro de mim precisava da verdade, mesmo que essa verdade fosse devastadora. Meus dedos, como se tivessem vida própria, digitavam a senha. Era a data do nosso aniversário de casamento. A ironia era quase insuportável. Quando a tela do celular se iluminou, eu percebi que não estava preparada para o que veria. Não era apenas uma mensagem de reserva para um jantar. Era uma janela para uma vida secreta. Mensagens românticas, fotos carregadas de intimidade, planos para o futuro deles. Laura, o nome dela, estava lá, no centro de tudo. Ela era mais jovem, bonita, e o pior de tudo, casada, como eu. Eu me vi ali, parada, as mãos tremendo tanto que o celular quase caiu. 15 anos de casamento, nossa casa, nossas histórias, tudo o que eu acreditava ser real, agora desmoronando diante de mim, como um castelo de cartas prestes a cair. Helena, você viu minha gravata azul? Alex chamou do banheiro, com aquela voz calma e indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Como se, naquele exato momento, ele não estivesse destruindo tudo que construímos juntos, tudo que eu acreditava ser verdade. Eu respirei fundo, ainda com o celular nas mãos, mas de alguma forma, uma força estranha me fez devolver o aparelho à gaveta. Minhas mãos ainda tremiam, mas a resposta saiu da minha boca com uma precisão assustante. Está na segunda gaveta. Surpresa até comigo mesma pela firmeza da minha voz, quando por dentro, o meu mundo estava desmoronando. Naquela noite, deitei ao lado dele, ouvindo sua respiração profunda e calma. Cada suspiro dele se tornava uma tortura para mim. A cada inspiração, a cada expiração, eu sentia o peso da mentira sobre nós. Eu lutei contra a vontade de acordá-lo, de confrontá-lo ali, jogando tudo na sua cara. Algo dentro de mim, talvez o orgulho ou um instinto profundo, me dizia que havia um jeito melhor de lidar com aquela dor. Eu sabia que, se explodisse, ele mentiria ou, pior ainda, tentaria me fazer culpada. Eu não iria dar esse prazer a ele. Eu queria a verdade. Queria justiça. E eu iria encontrar um jeito de fazer isso sem que ele sequer soubesse o que estava por vir. Na manhã seguinte, eu agi como se nada tivesse acontecido. Acordei com a mesma rotina de sempre, despedi Alex com um beijo, e me forcei a sorrir. Bom dia, querido. Ele respondeu com seu sorriso usual, sem perceber a tempestade que estava prestes a acontecer, dizendo: Bom dia, Helena. Boa sorte com a apresentação de hoje. Ele nem sabia que não havia apresentação nenhuma, apenas mais um dia de mentiras e encontros secretos. Com a pasta em mãos, ele saiu pela porta, mais uma vez acreditando na fachada que eu estava mantendo. Assim que a porta se fechou atrás dele, minha máscara caiu. O peso da mentira que ele tinha me imposto foi esmagador, e eu não pude mais continuar fingindo.
Liguei para o trabalho na universidade, onde sou professora de economia, e inventei uma desculpa sobre uma dor de cabeça forte. O que eu fiz depois foi algo que nunca imaginei que faria. Comecei a investigar o meu próprio marido. Não foi difícil. Alex estava tão confiante, tão seguro de que minha confiança era inquebrantável, que ele não se deu conta de que havia deixado pistas por toda parte. A senha do e-mail era a mesma de sempre, a data do nosso primeiro encontro. Uma data que ele acreditava que eu nunca fosse questionar. Entrei na caixa de entrada dele e foi como abrir um diário secreto, uma janela para tudo o que ele tinha escondido de mim. O calendário dele era um mapa claro da traição. Cada reunião de clientes que ele mencionava era, na verdade, o jantar no área. Cada conferência que ele alegava ir, na verdade, escondia escapadas de fim de semana com Laura. Cada evento que eu via ali era uma punhalada no coração. Mas então, algo chamou ainda mais a minha atenção. Em um e-mail sobre uma campanha de marketing, encontrei o nome completo dela, Laura Souza. Uma busca rápida nas redes sociais e eu encontrei Daniel Souza, o marido de Laura. Ele era bonito, dono de uma empresa de arquitetura de sucesso no centro da cidade. Uma vida que, ao olhar de fora, parecia tão perfeita quanto a minha. Só que agora eu sabia a verdade. Meu primeiro impulso foi ligar para ele naquele instante, gritar, dividir a dor que eu sentia. Mas algo me impediu. Uma ligação histérica não ia adiantar nada, só daria tempo para eles inventarem mais mentiras, para se unirem contra mim. Não, isso não ia ser assim. Eu precisava de algo diferente, algo que eles não esperavam, algo que os desmascarasse de uma vez por todas, sem chance de defesa. Fiquei ali, sentada na bancada da cozinha, com o café esfriando lentamente na xícara, enquanto a ideia surgia. Se Alex queria um jantar especial no área, então seria exatamente isso que ele teria, mas com uma reviravolta que ele jamais imaginaria. Eu comecei a rir, um som estranho e vazio que reverberava pela cozinha silenciosa. Era a mesma cozinha onde ele havia jurado amor e lealdade inúmeras vezes. A mesma onde conversamos sobre os filhos que nunca tivemos, sobre um futuro que agora estava desmoronando diante dos meus olhos. Quer jantar, Alex? Murmurei, minha voz rouca e sombria. Eu vou te dar um jantar que você nunca vai esquecer. Foi então que eu peguei o celular e liguei para o área. O maitre, extremamente atencioso, me confirmou que havia uma mesa disponível para sexta-noite. Quando mencionei a possibilidade de pedir um lugar específico, ele prontamente me disse que seria possível, e que poderíamos ficar bem ao lado da cabine privada que já estava reservada na conta da empresa do meu marido. Eu disse que era um jantar de negócios, com a maior naturalidade, mantendo a voz firme e controlada. A proximidade seria perfeita para juntar os grupos depois, e ele compreendeu tudo sem questionar. As instruções foram anotadas com precisão. Quando desliguei, comecei a pensar na próxima etapa. Agora, eu precisava falar com Daniel Souza, mas sem levantar suspeitas. Ser professora de economia em uma universidade respeitada tinha suas vantagens, e um dos benefícios era poder contatar empresários legítimos para palestras ou parcerias. Escrevi um e-mail altamente profissional, destacando a série de palestrantes executivos da universidade e mencionando que a abordagem inovadora dele em desenvolvimento urbano seria muito valiosa para os alunos. Ao final, de forma casual, sugere que talvez pudéssemos discutir isso durante um jantar. E, claro, mencionei que já tinha uma reserva no área para sexta-noite, caso fosse conveniente para ele. A resposta de Daniel chegou em poucas horas. Era educado, interessado e, o mais importante, disponível. Ele não tinha ideia de que, naquela mesma noite, sua esposa estaria no área, a poucos metros de distância, abraçada com meu marido, em uma cabine privada reservada pela empresa dele. Quando fechei o notebook, senti algo mudar dentro de mim. O choque que antes me paralisava, a dor que me cortava por dentro, estavam se transformando em algo diferente. Algo frio, claro e focado. Uma determinação implacável se apossou de mim. Os 3 dias que se passaram antes da sexta-feira pareceram as horas mais longas da minha vida. Cada minuto se arrastava como se fosse uma eternidade. Eu era um fantasma dentro da minha própria casa, observando Alex com uma nova percepção, com os olhos da verdade cruel estampada em meu rosto. As perguntas martelavam minha cabeça. Como eu não vi isso antes?
O jeito como ele checava o celular quando achava que eu não estava olhando, as ligações misteriosas que ele atendia em outro cômodo, sempre sussurrando, as pequenas mudanças. O perfume mais fresco, mais jovem, que ele usava agora. Algo que eu achava que era um sabonete novo e, ingenuamente, eu até elogiava. Tenho jantar com cliente na sexta-feira à noite. Ele disse casualmente no café da manhã de quinta. A frase saiu como se fosse uma afirmação rotineira, sem nenhum peso, sem nenhuma consideração pelo que estava por trás dela. Não me espere, essas coisas sempre demoram. Eu concordei com a cabeça, enquanto passava geleia na torrada, minhas mãos firmes, controladas, mas por dentro, a raiva queimava. A fusão grande, né? Perguntei, tentando manter a voz neutra, mantendo a fachada da esposa compreensiva. Exato, ele respondeu, aliviado por minha aceitação. Provavelmente uma conversa chata a noite toda. Talvez eu também saia, eu disse, oferecendo a ideia com a mesma indiferença. Uma colega sugeriu que nos encontrássemos. E Alex mal me ouviu. Já estava no celular novamente, absorto. Que bom, querida, ele respondeu, sem nem olhar para mim. 15 anos de casamento. E ele nem conseguia fingir que se importava com a minha vida por 30 segundos. Será que sempre foi assim e eu simplesmente não via, tão ocupada em manter a imagem perfeita que ele esperava de mim? A verdade, como um espelho cruel, refletiu tudo o que eu estava evitando encarar. Naquela noite, me olhei no espelho do nosso closet, com 42 anos. Ainda me considerava atraente. Meu cabelo escuro, com alguns fios brancos teimosos, ainda mantinha a cor de antes. Meu corpo, esbelto e tonificado pelos anos de academia, ainda era o reflexo de uma mulher que se cuidava. Mas eu não era Laura, com seus 28 anos e beleza natural que parecia fluir com facilidade. Toquei nas linhas finas ao redor dos meus olhos, questionando se era isso que havia feito Alex se afastar. A insegurança tentou me invadir, mas eu a esmaguei antes que tivesse chance de tomar conta de mim. Isso não tinha nada a ver com o fato de eu estar envelhecendo ou com algum defeito físico. Não era sobre mim. Era sobre o egoísmo de Alex, o jeito dele de se sentir no direito, a total falta de respeito pelos nossos votos, pela nossa história. Eu dei tudo a ele. Apoiei a carreira dele enquanto a minha seguia seu caminho mais lento, mais silencioso. Mudei de casa 3 vezes, sempre por causa das promoções dele, sempre colocando a vida dele à frente da minha. Estive ao seu lado durante a longa e dolorosa doença de seu pai. Perdoei as pequenas traições que, agora, se mostravam sinais claros. As noites em que ele chegava tarde sem explicação, os aniversários esquecidos que eu sempre atribuía ao estresse do trabalho, a distância emocional que ele impunha, sempre que eu mais precisava dele. Mas na sexta-feira, algo mudou. Chegou com uma clareza estranha, quase irreal. O céu estava limpo, o ar fresco, como se o universo estivesse em ordem perfeita, alheio à tempestade que eu estava prestes a soltar. Algo dentro de mim estava tranquilo, preparado, como se todo o resto do mundo fosse irrelevante diante do que estava por vir. Me arrumei com cuidado para o meu jantar de negócios. Escolhi um vestido tubinho azul marinho, elegante e profissional, mas que me caía perfeitamente, deixando claro que eu ainda sabia como me cuidar. Coloquei os brincos de pérola que Alex me deu no nosso 10º aniversário. Mais uma ironia dolorosa. Completei o look com sapatos de salto vermelho, que quase nunca usava, porque Alex uma vez disse que eles me faziam parecer que eu estava me esforçando demais. Hoje, eu me esforçaria sim. Me esforçaria muito. Saí do trabalho mais cedo, deixando o escritório para trás, e fui direto ao salão arrumar o cabelo. Optei por uma mudança sutil, com ondas suaves que emolduravam meu rosto. A cabeleireira, ao ver o meu semblante tranquilo, comentou como eu parecia calma, quase serena. Se ela soubesse da tempestade que rugia dentro de mim, do vulcão prestes a explodir, ela não teria dito isso. Em casa, fiz uma mala pequena. Não era para uma viagem, mas para minha libertação. Coloquei-a discretamente no porta-malas do carro. Não importava o que acontecesse naquela noite, uma coisa estava certa. Eu não dormiria mais sob o mesmo teto que Alex. Aquela cama, que antes era nosso refúgio, agora estava contaminada pela mentira e pela traição. Depois, dirigi até o área, chegando 30 minutos antes da minha reserva.
O maitre me reconheceu do telefonema anterior e, com uma cortesia cúmplice, me conduziu até a mesa. Ele me mostrou o layout do restaurante com um sorriso discreto, como se já soubesse o que eu estava prestes a fazer. Minha mesa estava estrategicamente posicionada, com uma vista perfeita para a cabine privada onde Alex e Laura se sentariam. Eles não me viriam ali, a menos que se desviassem um pouco do seu mundinho, mas eu sabia que não fariam isso, tão absortos na própria bolha de traição. Sua companhia já ligou para confirmar, está a caminho, o maitre disse, me avisando com uma calma que apenas aumentava a tensão dentro de mim. Sentei no bar, observando a entrada como um falcão, o coração batendo num ritmo contido, mas forte. Alex chegou primeiro, 15 minutos adiantado. A tensão que ele tentava esconder estava visível em cada movimento. O jeito como ele ajeitava a gravata, o olhar nervoso que ele lançava para a porta a cada som de passo. Ele estava impecável, usando seu melhor terno, aquele que eu ajudei a escolher para reuniões importantes. O mesmo terno que ele usava para parecer o homem bem-sucedido que ele queria que todos vissem. Foi levado para a cabine privada com um sorriso de alívio, como se estivesse já à vontade no lugar onde eu esperava. 10 minutos depois, ela chegou. Laura. Era tudo o que eu esperava e, ao mesmo tempo, temia. Jovem, bonita, confiante. Usava um vestido vermelho justo que realçava suas curvas, e se movia com a segurança de quem nunca teve que duvidar do seu lugar no mundo. Ela entrou com uma naturalidade que parecia dizer eu pertenço aqui. Meu marido se levantou quando Laura se aproximou, e o rosto dele se transformou numa expressão de pura adoração que eu não via dirigida a mim há anos. Algo dentro de mim se quebrou ao vê-lo segurando as mãos dela, inclinando-se para um beijo prolongado e apaixonado. Não era apenas a traição que me devastava, mas a felicidade genuína que eu via no rosto dele, a satisfação total que ele encontrava nela, algo que eu sabia que não encontrava mais em mim há muito tempo. A dor cortava mais forte ao perceber que a minha presença já não despertava nem de longe a mesma emoção nele. Mas então, algo me tirou daquele torvelinho de emoções. Helena Santos, ouvi uma voz conhecida, e me virei para encontrar Daniel Souza ao meu lado. Nos seus 40 e poucos anos, ele tinha a beleza sólida e confiável de um homem que estava à vontade consigo mesmo. Seu cabelo escuro, com toques grisalhos nas têmporas, seus olhos gentis, e aquele sorriso verdadeiro que parecia iluminar o ambiente. Era um contraste gritante com a falsidade que eu acabará de presenciar. Senhor Souza, consegui dizer, estendendo a mão. Muito obrigada por aceitar me encontrar tão em cima da hora. Por favor, me chame de Daniel, ele respondeu, seu aperto de mão firme e quente. O prazer é meu. Sua proposta sobre o ciclo de palestras é intrigante. Se ele soubesse a verdadeira intriga que o esperava. O maitre apareceu para nos conduzir até nossa mesa, aquela estrategicamente posicionada com a vista perfeita para a cabine privada onde meu marido e a mulher de Daniel estavam confortavelmente instalados. As mãos entrelaçadas sobre a mesa, eles pareciam um casal apaixonado, ignorando completamente a armadilha que estava se fechando ao redor deles, sem perceberem a verdade que estava prestes a se revelar. Enquanto nos acomodávamos, eu tentei me concentrar em Daniel e manter a fachada de um jantar profissional. Mas era impossível. Meus olhos continuavam a desviar para a cabine onde Alex agora servia champanhe, inclinado sobre a mesa, sussurrando algo que fez Laura soltar uma risada despreocupada, uma risada leve e contagiante. Era uma risada que me fazia lembrar de momentos passados, dos risos que Alex e eu costumávamos compartilhar, mas que agora pareciam tão distantes, tão inalcançáveis. Helena, está tudo bem? Daniel perguntou, notando minha distração. Eu o encarei, forçando um sorriso. Estou bem, só um pouco cansada. Enquanto ele começava a descrever seu projeto, minha mente estava longe. Laura se levantou, e eu vi minha oportunidade. Meus pés, movidos por uma força invisível, me levaram diretamente ao caminho dela. Enquanto ela voltava do banheiro, nossos olhos se cruzaram. Foi um momento instantâneo, uma troca silenciosa de reconhecimento. Ela havia me visto em fotos no escritório de Alex. Sem dúvida. O choque, o pânico, a culpa. Tudo isso estava estampado no rosto dela. Ela parou por um instante, como se tivesse sido atingida por um raio. Você é a esposa do Alex? Ela sussurrou,
A voz quase inaudível, um sussurro de terror que parecia fugir de sua garganta. Eu não soube o que responder de imediato, mas algo dentro de mim, talvez a necessidade de revelar a verdade, fez a pergunta sair. E você é a do Daniel? Respondi, apontando para nossa mesa. A cor sumiu do rosto perfeito de Laura instantaneamente. Ela estava visivelmente desconcertada, mas tentou manter a compostura. Por favor, ela implorou, sua voz quase suplicante, não aqui, por que não aqui? Eu não vacilei. Minha voz saiu firme, sem um único tremor. Não é este o cenário perfeito? O restaurante bonito, a luz romântica. Você claramente tem se divertido muito. Nesse momento, a mão perfeita de Laura se estendeu, agarrando meu braço, seus dedos frios como gelo. Helena, eu posso explicar, ela disse, mas a súplica não era suficiente para me fazer ceder. Pode? Respondi, retirando suavemente a mão dela. O toque me queimava, como se sua frieza fosse uma marca que eu não podia ignorar. Pode explicar por que você está tendo um caso com meu marido? Pode explicar por que está traindo aquele homem ali, que não tem ideia do que está acontecendo agora? Os olhos dela começaram a se encher de lágrimas, transbordando sem controle. É complicado, ela disse, a voz tremendo. Sempre é, respondi com um sorriso triste. Amor, casamento, lealdade, conceitos tão complicados, não é mesmo? Atrás de Laura, vi que Alex notou nossa interação. O sorriso que ele mantinha desapareceu instantaneamente, e a cor fugiu do seu rosto. Ele se levantou da cabine, sem saber se deveria vir até nós ou se devia fugir. Ele parecia um animal pego pelos faróis, completamente desconcertado, preso no próprio jogo que ele achava que estava controlando. O que você quer? Laura perguntou, sua voz trêmula, quase quebrada. Essa pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Vingança? Justiça? Machucá-los tanto quanto eles me machucaram? Por um momento, todas essas opções passaram pela minha mente, mas algo dentro de mim me fez parar e refletir. Eu queria a verdade, sim, mas acima de tudo, eu queria minha paz de volta. Respirei fundo, minha voz saindo calma, mas carregada com o peso de tudo o que estava em jogo. Quero honestidade, disse finalmente, as palavras soando pesadas no ar. Algo que tem faltado no meu casamento há mais tempo do que eu percebi. Olhei para Daniel, que agora nos observava confuso, o guardanapo ainda desdobrado no colo, sem saber como reagir. Seu marido parece um bom homem. Ele merece isso, eu disse, apontando para a cena que se desenrolava à nossa frente. As palavras caíram no ar como pedras. O rosto de Laura se desfez completamente. As lágrimas começaram a correr livremente, sem mais controle. Não, ela sussurrou, sua voz trêmula, não merece. Eu não hesitei. Nem eu, respondi, minha voz fria como aço, refletindo a dor e a traição que eu estava sentindo. Nesse momento, Alex apareceu atrás de Laura, a expressão no rosto dele uma máscara de pânico e desespero, tentando se recompor, mas claramente perdido. Helena, o que você está fazendo aqui jantando? Ele perguntou, a voz quebrada pela surpresa. Respondi com simplicidade, assim como você. Ele tentou se justificar, gaguejando, ainda sem saber o que dizer. Isso não. Ele começou, mas não conseguiu completar. O que parece, completei por ele, a minha voz cortante, afiada. Alex, por favor, já passamos desse ponto. Não há mais desculpas. Daniel se aproximou, a confusão evidente em seu rosto, seus olhos se movendo de mim para Alex, depois para Laura. Helena, está tudo bem? Você conhece essas pessoas? A pergunta dele fez o tempo parecer se arrastar, como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante. O silêncio se estendeu como uma eternidade, ensurdecedor, pesado. Eu vi Alex, preso naquela situação, implorar em silêncio com os olhos arregalados, esperando que eu fizesse algo, qualquer coisa, para encobrir o que estava acontecendo. Laura estava congelada de terror, os lábios trêmulos, o pânico evidente em cada linha do seu rosto. Eu tinha todo o poder naquele momento. O poder de fazer um escândalo, de expô-los publicamente, de ver a mentira cuidadosamente construída desmoronar de forma espetacular diante de dezenas de clientes e funcionários do área.
Mas, à medida que a raiva fervia dentro de mim, algo diferente começou a se formar. Uma compreensão mais clara. Eu percebi que a resposta mais devastadora não era a explosão pública que eles esperavam. Era algo muito mais controlado, mais digno, mais fatal. Eu não precisaria fazer nada. O simples ato de manter o controle, de não me rebaixar ao nível deles, seria a punição mais devastadora. Daniel, eu disse calmamente, a voz clara e firme. Gostaria de lhe apresentar meu marido, Alex Costa. A confusão no rosto de Daniel aumentou, seus olhos se movendo entre mim e Alex, sem saber o que fazer com a situação que estava se desdobrando diante dele. Seus olhos então se voltaram para Laura, pálida e tremendo ao lado de Alex. Eu a observei, sabendo exatamente o que ela sentia naquele momento, mas continuei com um sorriso suave. E acredito que você já conhece Laura, acrescentei suavemente, com uma doçura que contrastava completamente com a crueldade da situação. A expressão no rosto de Daniel foi difícil de assistir. A confusão se dissolveu em incredulidade, depois em uma compreensão devastadora, quase física. Ele parecia ter levado um soco no estômago, completamente atordoado. Laura! A voz dele falhou ao pronunciar o nome dela, e ela, com os olhos marejados de lágrimas, não conseguiu encará-lo. Ela sabia que não havia mais como voltar atrás. Daniel, há quanto tempo? Ele perguntou, a voz oca, quase inaudível, como se estivesse tentando entender o impossível. Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu foi a única resposta que ele recebeu. Eu tinha imaginado esse momento de forma diferente. Sempre pensei que, ao expô-los, eu sentiria satisfação, uma sensação de justiça, de ver a vida confortável deles explodir diante dos meus olhos. Mas, à medida que a dor se refletia no rosto de Daniel, algo dentro de mim mudou. Em vez de satisfação, senti uma tristeza profunda, quase avassaladora. A dor dele era um espelho da minha, a dor de ter sido traído, de ter vivido uma mentira por tanto tempo. Eu entendi, talvez de forma mais cruel, que ele agora carregava a mesma marca que eu. A dor de uma vida que parecia sólida, mas que se revelava frágil diante da verdade. Talvez devêssemos continuar essa conversa em um lugar mais privado, sugere, percebendo os olhares curiosos das mesas próximas. A tensão estava no ar, e os sussurros começaram a se espalhar pelo restaurante. Alex finalmente encontrou a voz, mas a hesitação em sua fala era evidente. Helena, ouça, precisamos conversar sobre isso. Eu não me deixei abalar, mantendo a calma. Concordo, precisamos sim, mas não aqui, e não só nós dois. Foi quando Maitri se aproximou, sentindo o peso da atenção em seu caminho, mas mantendo o profissionalismo impecável. Está tudo bem com o jantar de vocês? Ele perguntou, já percebendo que algo estava errado. Sorri educadamente, meu sorriso congelado pela frieza da situação. Na verdade, houve uma mudança inesperada de planos. Seria possível combinar nossas reservas? Parece que precisamos ter uma conversa a quatro. O pobre homem olhou entre nós quatro, tentando manter a compostura, sendo profissional o suficiente para não reagir à atenção óbvia que atraímos, apenas concordando com a cabeça. Claro, senhora, por aqui. Ele nos conduziu até uma sala de jantar privada, longe dos olhares curiosos, um espaço mais íntimo para o drama que estava prestes a se desenrolar. Rapidamente, o Maitri organizou uma mesa para 4. Vou dar um tempo para vocês verem os menus, disse, se afastando e fechando a porta atrás de si, nos deixando sozinhos com a nossa verdade nua e crua. Sentamos em um silêncio doloroso. Alex e Laura estavam de um lado, Daniel e eu do outro, e a divisão simbólica da mesa não passou despercebida a nenhum de nós. O ar estava denso, pesado, como se cada um de nós carregasse um fardo invisível, cheio de verdades não ditas e feridas recém-abertas. Não havia mais como fugir da situação, e a cada segundo o peso da realidade parecia se tornar mais insuportável. Como você soube? Alex perguntou finalmente, a voz baixa, quase um lamento. Ele estava perdido, como se já soubesse que não havia mais saída. Isso importa? Respondi, minha voz firme, mantendo a calma. Ele olhou para mim, por um breve momento, antes de admitir, quase em um sussurro, acho que não. Seus olhos se baixaram, fixando-se nas próprias mãos,
que estavam apertadas sobre a mesa, como se elas pudessem oferecer alguma resposta ou consolo. Daniel ainda não tinha falado, seus olhos fixos em Laura, uma dor crua estampada em seu rosto. Era quase insuportável vê-la, o sofrimento de Daniel refletindo sua própria dor. Ele finalmente falou, a voz rouca, quebrada pela emoção. Você alguma vez pensou em me contar? A pergunta ficou no ar, pesada e cheia de impotência. Laura, incapaz de esconder a dor, começou a chorar, o rímel borrado escorrendo por suas bochechas. Não sei, ela sussurrou, incapaz de olhar para ele. Esse é o problema dos casos, eu disse, a voz suavizando um pouco, como se fosse uma verdade que eu já havia entendido há muito tempo. Eles existem no mundo de fantasia, onde nunca se tomam decisões, onde a realidade nunca entra, até que entra. Alex me olhou surpreso, talvez até com um pouco de medo. Ele não estava preparado para a calma que eu estava demonstrando. Você está lidando com isso com muita calma, ele disse, a voz trêmula, como se tentasse entender minha reação. O que você esperava, Alex? Respondi, meu tom cortante. Que eu jogasse um copo de vinho na sua cara. Que fizesse um escândalo para você me chamar de instável ou histérica, como costumava fazer quando eu demonstrava alguma emoção forte. Ele teve a decência de parecer envergonhado, os olhos desviando para baixo, como se estivesse tentando se esconder da verdade que ele sabia que havia causado. Tive 3 dias para processar isso. Continuei, minha voz mais tranquila, mas ainda carregada de dor. 3 dias olhando para nossos 15 anos juntos, identificando cada momento em que você preferiu mentir em vez de ser honesto comigo. 3 dias vendo como minha vida, nossa vida, era uma ilusão. Daniel riu, um som áspero e amargo, sem alegria. Não queria machucá-la enquanto dormia com minha mulher, ele disse, a voz carregada de dor. Eu havia planejado tudo meticulosamente. Reservei a mesa, convidei Daniel, cronometrei tudo perfeitamente. Mas não tinha previsto como me sentiria quando o momento finalmente chegasse. O peso esmagador de todas aquelas mentiras. A realidade de que meu casamento tinha sido uma fachada por mais tempo do que eu queria admitir. O que acontece agora? Laura perguntou, a voz pequena, quase infantil, como se fosse uma criança perdida diante da realidade que estava desmoronando ao seu redor. Peguei minha bolsa e retirei uma chave de quarto. A calma de minhas ações contrastando com a tensão no ar. Reservei um quarto no hotel do outro lado da rua, para mim. Expliquei, minha voz firme e decidida. Não vou dormir na nossa cama esta noite, Alex. Ele parecia devastado, o choque finalmente o atingindo de pleno. Helena, não! Ele implorou, os olhos cheios de desespero. Ainda não terminei, respondi, minha voz agora mais fria, sem espaço para arrependimentos. Por 15 anos, fui a esposa compreensiva, a parceira solidária. Reorganizei minha carreira pelas suas promoções, perdoei suas ausências, acreditei em todas as suas desculpas. Isso acaba esta noite. Coloquei a chave na mesa com uma precisão que ecoou na sala, me levantando em um movimento decidido, minha decisão final e irrevogável. Daniel, continuei, olhando para ele, sinto muito pela forma como você teve que descobrir. Você merecia algo melhor. Daniel assentiu, ainda processando a nova realidade, a dor visível nos seus olhos, ainda fresca. Alex, voltei a dizer, virando-me para ele novamente, vou ficar na casa da minha irmã este fim de semana. Quando eu voltar, na segunda-feira, espero que você já tenha saído. Leve o que precisar. O resto podemos resolver depois. Ele ficou parado, incrédulo. Você está me expulsando? Ele perguntou, a voz embargada, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Não, Alex. Você se expulsou no momento em que decidiu que nossos votos de casamento eram opcionais, que a Laura valia mais do que o nosso futuro. Eu virei-me para Laura, que ainda estava em choque. Ele é todo seu. Sem mais esconderijos, sem mais a emoção do proibido. Apenas a realidade de um homem que trai os compromissos quando eles se tornam inconvenientes. Boa sorte com isso. Caminhei em direção à porta, depois parei com a mão na maçaneta. Antes de sair, olhei para eles, os dois ainda paralisados pela revelação. Ah, e o jantar está no cartão da empresa do Alex. Falei com uma leve ironia na voz.
Vocês dois parecem já estar familiarizados com esse arranjo. A frase ecoou pela sala, como uma última verdade não dita. Saí do área de cabeça erguida, sem olhar para trás, sentindo o peso de cada passo. Passei pelo meu carro na fila do serviço de manobrista, ignorando o olhar curioso do atendente. Atravessei a rua até o Grão Meridian Hotel, um refúgio planejado com cuidado, escolhido por sua calma e luxo. Cheguei ao meu quarto, uma suíte de luxo com vista para a cidade, exatamente o tipo de lugar que eu sabia que me faria sentir distante de tudo o que eu estava deixando para trás. E só então, sozinha, me permiti chorar. Não foram lágrimas delicadas nem um choro calmo, mas soluços profundos que me abalaram, como se estivessem vindo de um lugar escuro e antigo dentro de mim. Chorei pelo casamento que eu pensava ter, pelos 15 anos de memórias que agora estavam manchadas e distorcidas. Chorei pelo futuro que eu havia planejado com um homem que, na verdade, vivia uma vida dupla e mentia a cada respiração. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no chão, encostada à cama, soltando anos de dor guardada, de mágoas pequenas que eu ignorei, de um silêncio que eu aceitei durante tanto tempo. A tempestade passou, me deixando vazia, mas, de algum modo, mais clara. Descarregada. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros, e eu, finalmente, respirasse sem o fardo da mentira. Uma batida suave na porta me assustou. Olhei pelo olho mágico, esperando ver Alex, pronta para mandá-lo embora, para fechar a porta em seu rosto e seguir em frente. Mas, para minha surpresa, encontrei Daniel Souza no corredor. Ele estava tão devastado quanto eu, com os olhos vermelhos e inchados, o rosto marcado pela dor. Abri a porta um pouco, hesitante, mas não o afastei. Daniel, sinto muito incomodar, ele disse, a voz rouca pela emoção, os olhos ainda carregados de lágrimas. Eu não conseguia ir para casa. Não sabia para onde ir. Hesitei por um momento, mas depois abri a porta mais, não conseguindo mantê-la fechada. As barreiras profissionais não importavam mais. Depois do que tínhamos acabado de viver, éramos apenas duas pessoas feridas, tentando lidar com a dor de uma forma ou de outra. Como você soube onde me encontrar? Perguntei, minha voz mais suave do que eu imaginava. O hotel que você mencionou ao atravessar a rua. Ele respondeu. Daniel encolheu os ombros, como se tentasse se desculpar por sua ousadia. Só tinha uma opção. Perguntei na recepção se a Helena Santos tinha feito check-in. Eu o olhei por um momento, ainda tentando entender a coragem que ele teve para se aproximar. Eles te disseram? Perguntei, a curiosidade misturada com a surpresa. Ele sorriu, um sorriso triste, quase desolado. Talvez eu tenha dado a entender que era seu marido. Ele admitiu, autocrítica evidente. Desculpe, em outras circunstâncias talvez eu me preocupasse com a audácia dele. Mas naquela noite éramos apenas duas pessoas unidas pela mesma traição, pela mesma ferida. Entre, eu disse, abrindo um pouco mais a porta. Acho que estou uma bagunça. Daniel entrou com um suspiro, respondendo com um sorriso triste. Bem-vindo ao clube, ele disse, tentando aliviar um pouco o peso da situação. Mas seus olhos também estavam vermelhos, como os meus. Fechei a porta atrás de nós e nos dirigimos para as duas poltronas perto da janela. Sentamos em silêncio, olhando para as luzes da cidade, o som distante das ruas debaixo de nós. Mas nada além do vazio dentro de nós. O silêncio não era desconfortável, era um alívio, como se de alguma forma fosse mais fácil lidar com a dor dessa maneira. Você sabia? Ele perguntou finalmente, sua voz quebrada por um cansaço profundo. Antes da mensagem, suspeitava? Eu respirei fundo, pensando com honestidade. Uma parte de mim sabia, claro. Alex tinha mudado, ficado distante, mas eu me recusava a ver. Eu o amava, e o amor, como sabemos, tem o poder de cegar. Daniel assentiu, como se ele mesmo tivesse chegado à mesma conclusão. A Laura tem trabalhado até tarde há meses, fins de semana com as amigas. Eu confiava nela completamente. Ele baixou a cabeça, sua dor visível. É isso que torna tudo tão eficaz, eu disse, minha voz suavizando. Eles se aproveitam da nossa confiança, da nossa boa fé. Sabem exatamente onde e como nos fazer acreditar nas mentiras. O que você vai fazer agora?
Ele perguntou, a dúvida em sua voz. Respirei fundo, deixando a gravidade da situação se assentar em mim. Exatamente o que eu disse, respondi com firmeza. Não vou aceitá-lo de volta assim. Depois de 15 anos. Eu pausei, pensando nas palavras que vinha segurando. Os 15 anos são exatamente a razão, expliquei, a voz mais suave agora, mas sem abrir mão da verdade. Isso não foi um erro pontual, uma fraqueza de um dia. Foi uma escolha deliberada de trair tudo o que construímos. E, pelo que vi nas mensagens, já dura quase um ano. Daniel estremeceu, os olhos arregalados de incredulidade. Um ano? Meu Deus! Eu suspirei, sentindo o peso da resposta. E você? Perguntei suavemente, querendo entender mais sobre a dor dele. Ele passou as mãos pelo cabelo, como se tentando afastar a confusão. Não sei. Estamos casados há 7 anos, felizmente sem filhos. Mas, mesmo assim... A voz dele falhou, e eu vi a luta interna refletida em seus olhos. Você não precisa decidir hoje não, ele disse, tentando se acalmar. Mas sei que não consigo esquecer o que vi, o jeito como ela olhou para ele. A voz dele se quebrou no final da frase. Por impulso, estendi minha mão e segurei a dele, uma conexão humana no meio da dor compartilhada, um reconhecimento de que, de alguma forma, não estávamos sozinhos em nossa dor. Por volta da meia-noite, Daniel foi para o próprio quarto no hotel. Conversamos por horas, não só sobre nossos cônjuges infiéis, mas sobre nossas vidas, nosso trabalho, nossos sonhos, o que queríamos para o futuro. 2 desconhecidos, encontrando uma ligação inesperada através de um trauma compartilhado. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta. Alex estava ali, sem barba, ainda com a roupa da noite anterior. Os olhos vermelhos indicavam que ele não tinha dormido, e sua expressão mostrava um homem quebrado, sem saber como dar o próximo passo. Helena, por favor, ele implorou, a voz rouca e cheia de desespero. Precisamos conversar. Eu o deixei entrar, mas mantive uma distância segura entre nós, como se ainda houvesse um abismo insuperável entre o que ele era e o que ele havia feito. Veio sozinho ou a Laura está esperando no carro? Perguntei, a frieza em minha voz algo que eu mesma não reconhecia, mas que parecia necessária. Ele estremeceu, mas não hesitou. Isso acabou. Terminei ontem à noite. Foi um erro, o maior erro da minha vida, um erro de um ano. Eu observei em silêncio, minha voz cortante quando finalmente falei. Você sabia há quanto tempo? Vi tudo, Alex. As mensagens, os planos para escapadas de fim de semana disfarçadas de viagens de negócios, o apartamento que estavam vendo juntos, cada detalhe da sua traição. Ele desabou numa cadeira, a cabeça caindo nas mãos, como se o peso da vergonha o esmagasse. Não era real, ele murmurou, a voz quebrada. O que a Laura e eu tínhamos era fantasia, não realidade. E isso melhora as coisas? Perguntei, a pergunta saindo como uma constatação amarga. Não, claro que não. Mas Helena, 15 anos. 15 anos construindo uma vida juntos. Você não pode simplesmente jogar isso fora. Ele olhou para mim, tentando alcançar algo que fosse genuíno. Não fui eu, respondi com a voz baixa, mais firme agora. Foi você, com cada mentira, cada vez que a escolheu em vez de mim. Ele parecia desesperado, tentando justificar o injustificável. Eu faço tudo, ele implorou. Terapia, transparência total, o que você precisar. Olhei para ele, o homem que eu amei por tanto tempo, tentando encaixá-lo com a pessoa que me traiu, sistematicamente, friamente, sem hesitação. O que mudou de verdade, Alex? Você não está arrependido de ter tido um caso. Você está arrependido de ter sido pego. Isso não é verdade, ele insistiu, levantando a cabeça, os olhos finalmente fixando os meus com uma intensidade desesperada. Eu tenho sido torturado pela culpa. Eu o encarei, sem vacilar, minha voz impiedosa. Você ia terminar quando, Alex? Antes ou depois da viagem para o Cabo que você reservou para o próximo mês? Antes ou depois do apartamento em que você deu um sinal? O rosto dele se desfez completamente, as defesas caindo por completo. Ele parecia pequeno agora, sem respostas, sem palavras.
Não dá mais, eu disse simplesmente, as palavras saindo com uma calma que estava além de mim. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Só podem ser aceitas e deixadas para trás. Você está mesmo terminando comigo? A incredulidade na sua voz foi quase dolorosa de ouvir. Assim, de repente. Eu dei um pequeno sorriso, amargo e sem alegria. Não, Alex, não de repente. Depois de um ano em que você já tinha terminado comigo, fingindo o contrário. Depois de descobrir que o homem em quem eu construí minha vida é capaz de uma mentira sustentada e deliberada, que se aproveitou da minha confiança. Ele deu um passo em minha direção, um gesto ameaçador, mas eu não me movi. Isso ainda não acabou. Você está chateada? Não está pensando com clareza, ele disse, tentando reverter a situação, mas eu o ignorei. Na verdade, estou pensando com clareza pela primeira vez em anos, respondi, a voz firme e inabalável. As fechaduras serão trocadas até segunda-feira. Leve o que precisar de casa neste fim de semana. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa, da nossa casa. Alex disse, a voz cheia de incredulidade, como se ainda estivesse tentando manter algum tipo de controle sobre a situação. Corrige, aquela que eu projetei, aquela cuja hipoteca eu paguei metade por 15 anos, e na qual eu vivi e trabalhei para construir uma vida, respondi, mantendo a calma. Podemos cuidar dos detalhes financeiros depois, mas eu não vou sair. Eu lutei por essa casa, Alex, e ela é minha. Ele ficou em silêncio, sem uma resposta. Eu sabia que ele não tinha mais argumentos. O celular de Alex vibrou, interrompendo o silêncio. Ele olhou para a tela rapidamente, depois desviou o olhar, como um adolescente pego em flagrante. É a Laura, já com saudades? Perguntei, com um toque de sarcasmo na voz. O silêncio dele foi a resposta mais clara que eu poderia ter. Vá. Eu disse, a paciência se esvaindo. Ela precisa mais de você do que eu agora. E agora vocês podem ser reais, sem esconder nada. Depois que ele saiu, fiquei sentada sozinha no quarto do hotel, esperando sentir raiva, mas algo inesperado aconteceu. Alívio. Como se eu tivesse largado um fardo pesado que não sabia que estava carregando. Uma leveza tomou conta de mim, como se fosse o começo de algo novo, algo que eu tinha evitado por tanto tempo. Meu celular tocou, quebrando o silêncio. Era Daniel. Daniel, só queria saber como você estava, ele disse, a preocupação evidente na voz. Como você está? Aguentando melhor do que esperava, admiti, a voz mais leve do que eu imaginava. O Alex passou por aqui. A Laura tem ligado sem parar. Não atendi, ele respondeu, a sinceridade no tom. O que você vai fazer? Ele suspirou, a dúvida no ar. Acho que já sabia a resposta desde ontem à noite. Mereço coisa melhor do que alguém que consegue mentir na minha cara de forma sistemática, sem piscar. Sim, eu concordei, merece. Nós merecemos. A resposta foi firme, mas ainda assim suave, como uma verdade finalmente sendo reconhecida. Você já tomou café da manhã? Ele perguntou de repente, sua voz um pouco mais leve. Podia usar um rosto amigo esta manhã. Olhei para o meu reflexo no espelho, os olhos inchados de tanto chorar, mas, de alguma forma, mais claros. Eu me sentia descarregada, como se algo tivesse se rompido e, agora, pudesse respirar novamente. Café da manhã parece perfeito, eu disse, e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro surgiu no meu rosto. Era uma leveza tímida, como se a possibilidade de felicidade estivesse de volta, embora ainda distante. Laura se mudou em um mês, incapaz de enfrentar as consequências sociais em nossa comunidade, onde todos sabiam de todos. Segundo amigos em comum, Alex tentou continuar a relação por algum tempo, mas a fantasia deles desmoronou sob o peso da realidade. Sem o glamour do segredo, sem o luxo do área pago pela empresa, e com a pressão da vida real, o caso deles não passava de uma casca vazia. O que antes parecia tão excitante e seguro, agora era só a dura verdade, nua e crua. Daniel e eu continuamos a nos encontrar, primeiro como apoio emocional durante nossos divórcios paralelos, depois como amigos verdadeiros. Compartilhávamos uma dor que mais ninguém conseguiria entender,
Uma dor que vinha de uma perda e uma traição em que só nós dois estávamos imersos. Era como se fôssemos os únicos que realmente compreendiam a intensidade da noite que havíamos vivido, o peso das mentiras, e as consequências de uma vida destruída. O tempo passou e a dor foi se transformando em algo mais suportável, mais compreensível. Nunca te agradeci direito, Daniel disse uma noite, 6 meses depois daquele jantar fatídico no Área. Estávamos passeando perto do rio, o pôr do sol de verão pintando a água de dourado, refletindo uma tranquilidade que contrastava com a tempestade que já havíamos enfrentado. Por quê? Perguntei, olhando para ele, surpresa pela sinceridade na sua voz. Por ter tido coragem de expor a verdade. Por não ter virado as costas. Por ter enfrentado o que eu não tinha coragem. Eu o encarei, o peso de suas palavras se assentando em mim. Ele havia visto em mim a coragem que, por tanto tempo, eu não sabia que possuía. A coragem de enfrentar a dor, a mentira e seguir em frente. A coragem de olhar para a verdade, por mais que ela fosse difícil. E, de alguma forma, ele também havia encontrado sua própria força na nossa amizade, na maneira como, juntos, decidimos não nos deixar sucumbir à dor. Pensei nisso na hora. Não me senti corajosa, só desesperada. Mas o desespero pode ser um grande motivador. Eu dei um pequeno sorriso, quase irônico, mas ele não respondeu a isso. Ele estava mais sério agora, com um olhar que carregava uma profundidade que eu reconhecia bem. Independentemente do que você sentiu, você me salvou de anos de engano, ele disse, a sinceridade na sua voz visível em cada palavra. Se não fosse você, eu ainda poderia estar vivendo uma mentira. Eu fiquei em silêncio, pensando nas suas palavras. Era estranho como os momentos mais dolorosos da vida podiam trazer presentes inesperados. Com o fim do meu casamento, eu havia descoberto minha própria força, algo que eu nunca soubera que possuía. Foi um processo gradual, uma reconstrução que começou com pequenos passos, mas que me levou a um lugar mais forte, mais centrado. Eu reconstruí o respeito por mim mesma, aprendi a confiar novamente em minhas próprias escolhas e a entender o valor da verdade, por mais dolorosa que fosse. Aos poucos, fui entendendo quem eram meus verdadeiros amigos, aqueles que ficaram do meu lado sem julgar, e os que sumiram, desconfortáveis com a minha história, com a minha dor. E, em meio a tudo isso, encontrei Daniel. Não como um substituto do que perdi, mas como algo totalmente novo e inesperado. Ele não veio para preencher um vazio, mas para ser algo único em minha vida. Um parceiro de jornada, alguém que entendia minhas cicatrizes e não tentava escondê-las ou ignorá-las, mas as aceitava como parte do que eu sou. Você está feliz, Helena? Ele perguntou, enquanto parávamos para ver um barco passar lentamente no rio. Eu olhei para o horizonte por um momento, pensando antes de responder com sinceridade. Nem sempre, disse, a voz mais suave. Há dias em que ainda sinto falta do que eu achava que tinha, do futuro que planejei, da vida que eu pensava que era nossa. Ele percebeu a dor no meu tom e a sentiu com empatia. Mas na maioria das vezes, continuei, mais firme, continuo sendo grata pela verdade, por mais dolorosa que tenha sido. Pela chance de reconstruir com base em algo real, em vez de ilusões confortáveis. A verdade me libertou. Então, ele pegou suavemente minha mão, como se quisesse me confortar, mas também me lembrar de como tudo isso nos havia transformado. Pensei na Helena de um ano atrás, tão certa do seu lugar no mundo, tão cega à realidade do seu casamento. Ele disse, a voz suave, quase reflexiva. Pensei na Helena que sentou naquele quarto de hotel, chorando, acreditando que sua vida tinha acabado. Eu olhei por um instante, os olhos cheios de entendimento. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Eu disse, sentindo um sorriso surgir no meu rosto, com um toque de sabedoria nova. Somos mais fortes do que pensamos. Quando tudo desmorona, a gente não desmorona junto. A verdade é um alicerce mais forte do que qualquer mentira. Daniel apertou minha mão, um gesto silencioso de apoio e compreensão. Não, a gente não desmorona, ele disse com convicção, as palavras uma confirmação de tudo o que havíamos aprendido juntos ao longo daquele ano. Um ano depois daquela noite no Área, encontrei Alex na festa de aposentadoria de um colega em comum. Ele parecia mais velho, com um ar cansado nos olhos,
e a arrogância que costumava ser sua marca registrada foi substituída por uma tristeza silenciosa. Trocamos cumprimentos constrangidos, um olhar fugaz, até que ele me puxou de lado, como se quisesse dizer algo que há muito estava guardado. Nunca pedi desculpas direito, ele disse, a voz baixa, quase envergonhada. Nunca de verdade. Eu estava muito ocupado tentando me salvar, tentando salvar minha reputação. E agora? Perguntei, sem pressa, meu olhar tranquilo. Agora, eu sei o que perdi, ele respondeu, com uma simplicidade que me pegou de surpresa. E sinto muito, Helena. Sinto muito mesmo pelas mentiras, pela dor que te causei. Eu o observei, mas não havia amargura em suas palavras, apenas uma sinceridade que parecia finalmente surgir de dentro dele. A ferida estava ali, sim, mas já não doía. Espero que você encontre a felicidade. Alex, você parece tê-la encontrado, ele notou, olhando para o outro lado da sala, onde Daniel conversava com alguns colegas da faculdade, sorrindo com facilidade. Estou construindo algo novo. Corrige, a voz firme, mas tranquila. Dia após dia. Algo real e verdadeiro. Mais tarde, enquanto Daniel e eu caminhávamos para casa sob um céu cheio de estrelas, reflete sobre a estranha jornada que nos uniu. A dor que tivemos que suportar, as fachadas que tiveram que cair, as verdades que vieram à tona. Tudo isso me fez perceber algo profundo. No que você está pensando? Daniel perguntou, quebrando o silêncio que nos envolvia. Em como a pior noite da minha vida, de alguma forma, me trouxe até aqui, respondi, a voz suave, como se as palavras tivessem encontrado seu próprio caminho. Em como, às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente precisa. A verdade, mesmo que dolorosa, é o único caminho para a verdadeira felicidade. Ele parou de andar e virou-se para mim, seus olhos refletindo as luzes da rua que nos cercava. Ainda bem que você reservou aquela mesa ao lado da deles, ele disse, com um pequeno sorriso, como se essa frase tivesse um significado só nosso. Também eu, sussurrei, a verdade de suas palavras ecoando dentro de mim. Às vezes, a traição não é o fim da sua história. Às vezes, é apenas o começo doloroso de uma história melhor. E eu sou grata por esse começo. Essa história é um testamento à força interior e à capacidade de superação. O que você achou da forma como Helena lidou com a situação? Você faria o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Às vezes, é nas situações mais difíceis que encontramos nossa verdadeira força.